O Brasil produziu em 2014 14 milhões de toneladas de minério de níquel. Apenas uma parte desse minério é processada para a obtenção de níquel puro. Uma das etapas do processo de obtenção do níquel puro consiste no aquecimento em presença de ar do sulfeto de níquel N2S3 contido no minério, formando óxido de níquel e dióxido de enxofre. O óxido de níquel é então aquecido com carvão em forno, obtendo-se níquel metálico. Nessa última etapa, forma-se também dióxido de carbono. Letra A. Considere que apenas 30% de todo o minério produzido em 2014 foram destinados ao processo de obtenção de níquel puro e que, nesse processo, a massa de níquel puro obtida correspondeu a 1,4% da massa de minério utilizado. Calcule a massa mínima de carvão em quilogramas que foi necessária para a obtenção dessa quantidade de níquel puro. Oi, tudo bem? Vamos agora fazer a questão 3 de Química da FUVEST 2017. Vamos ver como é que ficou essa questão da segunda fase aí, é do terceiro dia, vamos dar uma olhada. Bom, então para fazer essa questão 3 aqui, a letra A, o que a gente tem que fazer? Primeira coisa, vamos escrever as reações de acordo com o que ele falou no texto. Ele falou então que Ni2S3 reagiu com O2, formou NiO mais SO2. Beleza, Taif? Então, falta o quê? Falta balancear esse trambolho aí, né? Eu tenho dois níquels, tudo bem? 3 S's aqui, vou ter 3 S's aqui. E aí, o oxigênio a gente balanceia de acordo com a necessidade, né? Eu tenho 2 oxigênios aqui com 6 oxigênios, eu vou ter 8, também conhecido como 4 aqui na frente. Além disso, ele falou que esse NiO, posteriormente, foi posto para reagir com carvão, que é basicamente carbono, né? E aí houve então a formação de níquel puro, né? O que ele chamou do minério aí, o níquel puro, e de CO2. De novo, a gente vai precisar balancear esse cara, né? Tem um C, tem um O, um O. Opa, tá aí, então não tá dando certo, vai ter que ter um 2 aqui, 2 níquels, bateu 2 oxigênios, um carbono, tá balanceada a reação também. E aí o que a gente pode perceber? Bom, a gente pode continuar a vida desse jeito, né? Ou a gente pode perceber também que se eu somar essas duas reações e pensar numa reação global, eu consigo sumir com esse cara aqui que já está balanceado, e aí a gente fica com a reação de Ni2S3 mais 4O2, certo? Mais C, forma quem? Forma 2Ni mais 3SO2 mais CO2. Tudo bem, por quê? Porque desse jeito a gente consegue visualizar então uma relação mais direta entre os caras que ele está pedindo, né? Entre o carvão que ele comentou aí na questão, dentre outras coisas. Então vamos lá. Para calcular a massa mínima desse cara, primeiro eu preciso entender o que aconteceu com o níquel, né? Vamos pensar o seguinte, ele falou que desses 14 milhões aqui, que a gente vai chamar de 100%, então 14 vezes 10 a sexta quilogramas desse cara, 14 milhões de toneladas, então 14 milhões 14 10 a sexta toneladas, equivale a 100% do minério aí. Só que desse 100%, somente 30% foi realmente utilizado para transformar em níquel puro, né? Então a gente chama de X aqui e descobre que o X vai ser 0,3 vezes 14 vezes 10 a sexta, né? 0,3 vezes 14 dá 4,2 10 a sexta toneladas aqui de níquel, né? Ou de minério que vai ser utilizado. Só que, de novo, e aí ele falou que desse material que foi utilizado, ou seja, dessa quantidade que foi utilizada, somente 1,4% é efetivamente transformado em minério, em níquel puro, né? Ou seja, somente 1,4%. Então 4,2 vezes 10 a sexta passa a ser 100% na minha nova análise. E aí, somente 1,4% desse cara vai ser transformado efetivamente aí em níquel puro. Então esse Y vai valer exatamente 5,88 vezes 10 a quarta toneladas aqui, fazendo essa conta. Lógico que para agilizar o vídeo a gente não está fazendo, né? Então esses resultados são os resultados parciais.
tudo bem? E aí a gente descobriu então que a gente vai ter uma quantidade em toneladas desse cara aqui, de 5,88 vezes 10 a quarta, né? Só que pensa comigo aqui, para cada 2 mol desse cara que foi formado, eu utilizei 1 mol desse cara aqui. De novo, vou colocar aqui então essa terceira parte da nossa reação. Como ele quer saber a quantidade desse cara aqui, eu tô preocupado exatamente com essa proporção estequiométrica entre esses dois. Então, para cada 1 mol desse amigo aqui, de C, né? Então deixa eu colocar, para cada 1 mol de C, foram utilizados 2 mol de níquel, certo? Então 2 mol, bem feio aqui, 2 mol de níquel, tudo bem? 1 mol de carbono para cada 2 mol de níquel. Só que 2 mol de níquel em massa, né? Pensando aqui em massa, é exatamente 2 vezes 58,8 que ele deu aí pra gente no Note a Dot. Tudo bem? Então 58,8 gramas. Só que o que a gente tem? Na verdade a gente tem 5,88 vezes 10 a quarta toneladas, certo? Então o que a gente tem aqui, que é 1 mol de carbono, quanto que é 1 mol de carbono? Olha só, a gente está falando de gramas aqui, então a gente tem que estar falando de gramas aqui. 1 mol de carbono tem 12 gramas, tudo bem? Enquanto que a quantidade de carbono que foi utilizada, a quantidade de carvão que foi utilizada, a gente vai chamar de Z. E aí a gente descobre que o Z vai valer, então, fazendo toda essa conta, 6 vezes 10 a sexta quilogramas desse cara aqui. Tudo bem? Ou a gente poderia ter escrito de outro jeito também, 6.000 toneladas, não tem problema. Mas 6 vezes 10 a sexta quilogramas é a resposta que ele queria na letra A. Tudo bem? Então precisava fazer todos esses processos aqui para chegar na resposta final. E lembrando sempre que tem que usar a proporção de 2 para 1 entre esses dois caras aqui. Muito importante fazer isso. Então vamos ver a letra B aí. Cada um dos gases produzidos nessas etapas de obtenção do níquel puro causa um tipo de dano ambiental. Explica esse fato para cada um desses gases. Bom, então vamos pensar o seguinte, ó, letra B. Olhando para as duas etapas da reação, a gente percebe então que existe a formação desse cara aqui e a formação desse cara aqui como gases. E ele falou que eles causam danos ambientais. Então vamos pensar quais são os danos ambientais aqui. Temos então o SO2 e o CO2. O SO2, pessoal, o que acontece? Esse cara, quando ele vai para a atmosfera, ele entra em contato com o vapor d'água que existe na atmosfera e vai formar H2SO4. E o H2SO4, pessoal, quando na atmosfera, ele agrava a chuva ácida. Como assim? Por que ele agrava? Porque a chuva ácida ela já existe, naturalmente a chuva ácida existe. É uma coisa da natureza. Só que a produção constante de SO2 aumenta a quantidade de H2SO4, né? Então vai diminuir o pH dessa chuva ácida. Essa chuva ácida vai ser mais agressiva. Então vai existir então um agravamento da chuva ácida e isso causa danos ambientais. Tudo bem? Então para o CO2 você só precisava citar a chuva ácida e falar do agravamento. O CO2, desculpa, então o CO2, o que precisa falar do CO2? Bom, a gente sabe que o CO2 ele influencia diretamente no efeito classicão, né? O efeito estufa. Estufa não, estufa. É para ser um T isso aqui. Então, ele aumenta o efeito estufa, ele causa um agravamento do efeito estufa também. Por quê? Porque esse cara vai absorver energia aí, né? A radiação vai chegar do Sol, esse cara vai absorver essa radiação e não vai liberar. Então, ele vai deixar a atmosfera mais quente, ele vai agravar o efeito estufa. Então, precisava falar da chuva ácida e do efeito estufa e explicar rapidamente isso daí. Era o que ele queria na letra B da questão. Beleza? Pois é, a questão 3 era isso. Eu espero que vocês tenham gostado. É uma questão muito boa, que bastante conta, né? Mas eu espero que vocês tenham gostado. Falou! Essa questão era isso daí. Eu espero que vocês tenham gostado. Uma questão boa de química, mais uma questão boa. Abraço!